Eu nunca pensei que um vídeo de pudim no pote para vender pudesse ser tão polêmico, mas do mesmo jeito que eu me surpreendi com alguns absurdos que eu vi aqui no YouTube, eu tenho certeza que você vai ficar de boca aberta. Ah, Camila, mas como assim? Do que você tá falando? Calma aí! Antes de te falar dessa polêmica, eu preciso te avisar que esse pudim no pote que eu vou te ensinar hoje é super rápido e fácil de fazer. E ele ainda é super lucrativo. Então vem comigo até o final desse vídeo, porque além de te mostrar a receita, eu vou falar sobre custos, preço de venda e principalmente sobre essa maluquice que pode colocar a saúde dos seus clientes em risco. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim de pote super fácil e lucrativo. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar 225 ml de água para esquentar. Isso dá aproximadamente 3 quartos de xícara mais 3 colheres de sopa. Enquanto a água esquenta, a gente vai pegar outra panela e colocar 300 gramas de açúcar, ou 1,5 xícaras. O ideal é usar uma panela grande e de fundo grosso. Assim o caramelo não vai transbordar nem queimar. Vamos ligar o fogo no baixo e esperar que o açúcar comece a derreter. Quando isso acontecer, a gente vai começar a mexer de vez em quando com a ajuda de uma espátula de silicone. Vamos fazendo isso até que o açúcar esteja completamente derretido. Quando o açúcar estiver assim, bem lisinho, a gente vai acrescentar a nossa água fervendo aos pouquinhos. Muito cuidado nesse momento. O ideal é usar uma panela bem grande, porque assim que jogar a água, o caramelo vai borbulhar bastante e subir. Se a panela for muito pequena, a calda pode transbordar ou até mesmo respingar em você. Eu tive que colocar água muito aos poucos, porque essa panela que eu peguei não era muito grande, então eu recomendo que você use uma maior. Quando a gente colocar água, uma parte do açúcar vai endurecer. Então a gente precisa deixar essa calda esquentar para derreter novamente. Depois que estiver toda derretida, a gente continua mexendo no fogo para essa calda reduzir e ficar mais grossa. O tempo pode variar, mas aqui eu precisei de 4 minutinhos. E olha só, enquanto tá quente, a calda fica bem fluida ainda. Agora a gente precisa deixar essa calda amornar para colocar dentro dos nossos potinhos. Não precisa chegar em temperatura ambiente, morna já tá bom. Aqui a calda já tá morninha e ficou bem mais consistente. Olha que textura linda! Eu gosto de usar a balança para pesar potinho por potinho, assim os pudins vão ficar bem padronizados. Em cada potinho eu coloco 27 gramas de calda e eu faço isso com a ajuda de uma colher bem grande. O potinho que eu usei foi esse aqui de 145 ml da Pra Festa. O link dessa embalagem e de tudo que eu uso durante o vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Eu untei esse potinho para o pudim desenformar com facilidade. Mas se a intenção for que o cliente coma dentro do potinho mesmo, não precisa untar. Para untar, pode usar óleo ou manteiga, tanto faz. Mas é só um pouquinho mesmo para o pudim desgrudar com facilidade. E a grande polêmica tá nesses potinhos tão inocentes aqui. Eu usei esse potinho porque o pudim que eu vou ensinar é um pudim de geladeira. Ou seja, a gente só bate e leva para gelar. Não é aquele pudim tradicional que a gente precisa levar pro forno para assar. Se fosse um pudim de forno, eu não poderia de jeito nenhum usar essa embalagem aqui. E tá aí o grande problema. Aqui mesmo no YouTube, tem vários vídeos ensinando pudim nesse potinho aqui e falando que pode levar no forno, desde que seja em banho-maria. E isso, gente, desculpa a sinceridade, mas é muita irresponsabilidade. Porque quando a gente faz um alimento para vender, a gente tem que ter responsabilidade com a saúde do nosso cliente. E quando uma marca deixa bem claro que a embalagem só pode ir no freezer e no micro-ondas, a gente não pode ir contra isso e usar no forno. Existe uma embalagem plástica para pudim própria para ir no forno,
mas não é o caso dessa da pra festa. Inclusive, essa embalagem que pode ir no forno é bem mais cara e não é à toa. Se você quiser que eu ensine pudim de forno pra vender na embalagem certa, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo disso. E antes que alguém fale, Ai, Camila, mas eu já fiz em banho-maria e o potinho não derreteu. isso não significa nada. Mesmo não derretendo, a gente não pode esquentar um plástico mais do que o recomendado. Mesmo a informação já estando na embalagem, para ninguém falar que eu tô inventando essa informação, eu entrei em contato com a marca perguntando se podia usar em banho-maria. E a resposta foi que não. Agora que eu já alertei a importância de usar a embalagem corretamente, vamos levar os potinhos com a calda para a geladeira e deixar lá por pelo menos 3 horas. Se a sua calda estiver em temperatura ambiente ao invés de morna e estiver no ponto correto, você não precisa fazer isso de levar para a geladeira. Pode pular essa etapa e despejar o pudim em cima, com essa calda assim mesmo. Mas eu gosto de fazer essa etapa porque deixa as camadas de calda e de pudim mais dividida. E se você for desastrada e acontecer de você jogar o pudim com muita força, a calda não vai esburacar com tanta facilidade. Para fazer o nosso pudim, a gente vai começar colocando 400 ml de leite no copo do liquidificador. Vamos colocar também uma caixinha de leite condensado, e aqui você pode usar tanto integral quanto semi-desnatado. A gente também precisa de uma caixinha de creme de leite e 5 ml de essência de baunilha, ou uma colher de chá. Vamos bater isso aqui para misturar tudo. Não precisa bater por muito tempo, porque quanto mais tempo bater, com mais espuma vai ficar. Agora a gente vai hidratar 24 gramas de gelatina incolor. E para isso, eu segui as instruções da embalagem. Coloquei a gelatina em uma caneca, joguei 150 ml de água filtrada e levei para o micro-ondas por 15 segundos. Se a sua intenção não for desenformar esse pudim, você pode usar só um pacotinho de gelatina, que tem 12 gramas. Assim, o pudim vai ficar mais cremoso, mas você não vai conseguir tirar de dentro do potinho. Agora, se você gostar de um pudim mais firme e que desenforme, você usa essas 24 gramas de gelatina. Eu tento trazer várias dicas aqui pro vídeo para ajudar ao máximo, até porque não existe só um jeito certo de fazer as coisas. Então eu acabo mostrando várias opções, assim você pode escolher a que você mais gosta ou a que mais se adapta às suas necessidades. E como eu tento te ajudar ao máximo, eu vou pedir para você me ajudar de volta, clicando agora no botão do joinha. Para você é super fácil de fazer isso, mas para mim faz toda a diferença. A gente vai colocar essa gelatina hidratada no copo do liquidificador e bater mais um pouquinho. Agora vamos distribuir essa mistura nos potinhos que já estão com a calda gelada. Aqui eu coloquei aproximadamente 90 gramas em cada pote e vou levar para a geladeira de 6 a 8 horas, ou até que fique firme. Agora vamos falar de custos, rendimento e preço de venda. Os ingredientes para fazer a calda e o pudim me custaram R$ 18,95 e me rendeu 12 pudins. Fora isso, eu adiciono 40 centavos que eu pago em cada potinho desse e tem um custo final de R$ 1,98. Isso falando somente dos insumos. Ah, e eu preciso falar uma coisinha desses preços. De vez em quando aparece gente aqui nos comentários reclamando, falando que eu falo um preço muito barato, muito caro. Gente, o preço pode variar de região para região. Inclusive, eu deixo aqui embaixo os links dos produtos. E nem sempre bate com o preço que eu pago, porque às vezes vale mais a pena pra gente fazer as compras em grandes lojas nas nossas cidades. Então esse link, às vezes, acaba sendo uma opção só para quem não encontra o produto em loja física. Mas claro que isso vai variar de produto para produto. Tem produto que eu gosto de comprar pela internet. Se você tá querendo saber o custo e o preço de venda, muito provavelmente você quer fazer esse doce para vender e ganhar dinheiro com a confeitaria.
Então, eu tenho uma coisa para te falar que pode te ajudar muito. Se você clicar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, ele vai te levar para uma página onde você vai conhecer um pouco mais de mim, da minha história na confeitaria e do meu e-book de brigadeiros. Eu fiz esse e-book para compartilhar exatamente tudo que eu fiz para sair do absoluto zero e chegar num faturamento de mais de R$ 8.000 por mês vendendo somente brigadeiros. Então é claro que eu compartilhei todas as minhas receitas, afinal, elas fazem parte do meu negócio de brigadeiro, mas elas fazem parte só de um dos 12 módulos desse e-book. Ou seja, além das receitas, você vai aprender tudo o que precisa saber para começar a ganhar dinheiro na cozinha da sua casa, desde precificação até público-alvo ou estratégias de venda. Então não perde tempo e vem fazer de 2023 um ano lucrativo para você e sua família. Lembra que eu untei o potinho? Então, desse jeito o pudim sai bem fácil e fica num formato bem bonitinho. Nem parece que foi feito num pote descartável. O preço que eu sugiro de venda é de R$ 4 a R$ 6. Mas claro que pode variar dependendo do preço que você paga nos ingredientes, no valor da sua mão de obra e etc. E se você tá querendo ganhar dinheiro na confeitaria, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todos os vídeos. Aproveita para compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que quer um dinheiro extra. Certeza que isso pode ajudar muito ela. E como vocês sempre me pedem, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link que dá para baixar a receita por escrito, tanto os ingredientes quanto o modo de preparo. E aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de receitas lucrativas. E tem também um botão que te leva direto para a página do meu e-book. Te espero lá!